Olá, caros amigos e amigas seguidoras do programa Passa a Bola. Este Passa a Bola vai abordar o jogo do Casa Pia Porto, portanto, que foi realizado precisamente faz hoje 8 dias. Vamos também abordar muito rapidamente a meia-final dos quartos de final da Taça de Portugal, entre o Faf Torriense, já meia-final, e o Sporting, quartos de final, com o Aves. E a seguir vamos debruçar sobre o mais escaldante da jornada, que foi o Porto Sporting, um jogo que era considerado possivelmente o título, e também as grandes dificuldades que o Benfica atravessou com o Futebol Clube Alverca. Fernando Jorge, hoje só temos aqui o Fernando Jorge, e o Fernando Jorge vai nos falar sobre o Casa Pia Porto, uma vez que o Porto ia com 18 vitórias e um empate no campeonato, não era suposto perder pontos no estádio do Santarém, que nem é de Campo Maior, que nem é casa própria do Casa Pia. Fernando Jorge, grande surpresa esta derrota do Porto. Sim, antes de mais, olá Rui, para ti e para os ouvintes que nos vão acompanhar. Foi um jogo atípico, porque era um encontro que colocava frente a frente duas equipas com objetivos completamente distintos. A formação do Casa Pia com o novo treinador, o Álvaro Pacheco, não é? Substituiu, portanto, a escutada psicológica. E o Porto, que acabou por ser surpreendido por um resultado, um campo muito pesado, maltratado, não é? Porque ontem ainda vimos um jogo com a chuva que tem estado e todo viu-se ali no relevado, no Dragão esplêndido, 5 estrelas. Quer o da Luz, quer do Dragão. Sem problemas nenhum, vemos aí estádios bons, é preciso, claro que este não é o estádio do Casa Pia, não é? Sim. Joga por empréstimo aqui em Campo Maior, mas é preciso fazer aqui umas obras e verificar mais. Mas isto é a competição que temos. Mas aqueles dois golos logo muito na primeira parte, digamos, abalaram o Porto. Sim. Basicamente, o Casa Pia teve 2 oportunidades para ir praticamente concretizar. Fez 2 golos, eficácia. O Porto jogou com praticamente a sua melhor equipa, tirando para mim uma alteração aqui que acho eu que não beneficia o Porto. Eu já disse isto aqui e volto a dizer. O Tiago Silva não veio acrescentar nada. Pelo contrário, porque a melhor dupla de centrais do campeonato era composta, na minha opinião, por Bedarek, já disse isto aqui, e volto a frisar, e o Chior. E a saída do Chior ali. Então, se estão a jogar bem, para que é que se há de inventar? Para que é que se há de buscar um indivíduo? Quer dizer, se ele ainda tivesse a idade do Pepe, e fosse rápido como o Pepe, porque o Pepe tinha aquela idade, mas era um jogador rápido. Mas isto aqui nem se trata da idade, nem era a melhor. A sincronização, a sincronização. E são os centrais. Exatamente. Portanto, este trio que estava a jogar... E grande parte do conforto que o Porto tem em termos de vitórias e em termos de ir à frente do campeonato, volto a frisar, deve-se a este triângulo, composto por o Bedarek, o Chior e o Diogo Costa. E depois no meio campo, o Froa, que vale por 3. Não é? E portanto, aqui se estão a jogar bem e se estão sincronizados, não se deve mexer. Se deve mexer. E há um jogador que é o Pablo Rosário, que me parece melhor com o Alain Varela. Exatamente. Já vamos falar aqui mais à frente por causa do jogo de ontem. Precisamente por isso. Depois, o Porto fez uma boa aquisição, nomeadamente este Paulo Rosário, este jogador a custo zero, quase, ou muitíssimo barato. É outro jogador de categoria, joga em qualquer posto, tipo o Alsner. Eu até lhe chamo o Alsner do Porto, porque ele joga em qualquer lugar e joga bem. Teve uns deslizes quando jogou a central, na altura, num jogo, mas pronto, a partir daí ele também estava a chegar, ainda não estava adaptado à equipa. É um jogador que é titular indiscutível para mim também. Ontem não sei porque é que não jogou, não percebi. E portanto o Porto jogou aqui para manter a distância para o Sporting, de 4 pontos. O Benfica. Exatamente. E portanto arrumava o Benfica para longe e não conseguiu. Claro, perdeu aqui 2, 3 pontos fundamentais, porque depois tinha o jogo agora do Clássico no Dragão, e o Sporting com uma vitória podia ficar foi uma grande surpresa. E o Benfica também chegar-se mais a eles os dois. Entretanto, os meios finais, Faf Torriense, não é que deu o empate? O Faf Torriense, sim, o Faf Torriense foi um jogo que eu também vi. Foi um jogo bem disputado. Entre duas equipas que jogaram para ganhar, quer o Torriense, quer o Faf. O Faf tem boa equipa, é uma equipa
Bem estruturada, joga bem, para aquele nível de divisão, jogam bem. O Torrense é uma equipa mais madura, tem lá alguns jogadores que já passaram pela Liga, com alguma idade, uma equipa mais madura, não é? Com um maior índice de idade. Daí o empate. E daí o empate, e estou convencido que provavelmente vai ter grande dificuldade o Faf, embora tenha eliminado 3 equipas da primeira divisão. Mais uma vez, parecia um jogo tranquilo, acaba com a corda na garganta e a marcar já nos descontos, como vem acontecendo sucessivamente. Sim, o Sporting tem... E o Luís Soares, curiosamente. Sim, o Sporting, quanto a mim, tem baixado de rendimento. Há aqui alguns jogadores que estão longe da melhor forma, por exemplo, Trincão, o Morten Ullmann, para mim, já não é o mesmo jogador que a gente chegou a ver. Mas já não é operário. Joga devagar e a passe, exatamente. protesta muito com os árbitros, anda o tempo todo a protestar com os árbitros. Raramente agora chega à área. Chega atrasado, faz muitas fitas durante o jogo, atira-se para o chão, às vezes sem ninguém lhe tocar, ainda ontem fez isso. E depois tem o Rui Borges. Tem que dar minutos a alguns jogadores, nomeadamente ao que foi buscar este Luís Guilherme, que está a jogar trocado. Devia jogar no lado de lá. Ele agora jogou bem nestes últimos 2 jogos, não para a taça. O Luís Guilherme não pode jogar ali. Está trocado, como o Prestiani no Benfica devia jogar do lado esquerdo e ainda continua do lado direito. Pois, Quanto a mim, mal. Está tapado. O Daniel Bragança é para ganhar minutos, não é? Não jogou com o Pote, ainda bem, porque o Pote está em baixo de forma. É outro que está em baixo de forma também. E depois o Gonçalo Inácio, o Quaresma também com a máscara e tudo, aquilo também tem a sua influência. E o Sporting não fez um grande jogo e pôs-se a jeito. O AFS, que eu até fiquei contente, porque toda a gente já sabe que eu sou contra esta equipa, porque esta equipa é uma farsa na primeira divisão, incluindo taças ou onde andar. Fiquei contente do Sporting ganhar, pós eliminar de vez, os campeonatos estão eliminados, e pós eliminar também na taça, Sim. para não terem coisa. Mas tiveram o terceiro golo praticamente feito. E aí o 3-0 ia ser muito difícil o Sporting dar a volta. 3-2. Se os 3-2. Depois o Sporting conseguiu empatar a partida. Não, e podia ter ganhar 2-0, e podia ter... No prolongamento podia cair para qualquer lado. Depois no prolongamento, claro que as equipas maiores, não é? Nomeadamente o Sporting, o Benfica e o Porto, têm outros jogadores no banco que entram frescos, não é? E o Sporting foi buscar alguns melhores e conseguiu dar a volta no prolongamento. Foi um bom jogo da parte do AFS, que tem jogado pouco. Fez um bom jogo aqui e foi pragmático, porque nas situações que teve para golo, marcou-as, não é? O que não é fácil. Não é? E a seguir tivemos, portanto, este fim de semana a Liga, não é? Sim. A Liga que teve os seguintes resultados. O Moreirense, o Gil Vicente alcançou uma grande vitória e continua realmente a ser uma das grandes sensações desta Liga. Foi arrancar uma vitória ao Moreirense, do 2-1. O Estrela da Amadora confirma a crise do Santa Clara, ganhando o 0. Petit tem realmente uma tarefa difícil para salvar o Santa Clara. O Estoril Praia acaba por empatar e ser uma semi-surpresa com o Tondela, uma vez que o Estoril estava em crescendo e como a fazer grandes exibições. Houve aqui uma reviravolta épica em Arouca. O Guimarães teve a ganhar 2-0 e o Arouca dá a volta para 3-2 e alcança um importante resultado na fuga à despromoção. O Nacional empata 0-0 Casa Pia. Foi um resultado também que não se esperava. O Nacional tem vindo a ter bons resultados, sobretudo em casa. O Braga asfixiou o Rio Ave, deu 3-0, podia ter dado meia dúzia ou mais, não era escândalo nenhum. E, entretanto, chegamos ao Benfica, Calberca, o favoritismo todo era do Benfica, o terreno estava muito pesado, muita chuva. O Benfica apresentou alterações, Sudakov no banco, Rafa a jogar. Penso que foi esse, e depois talvez o lateral direito, uma vez que entrou o Sidney Cabral, dada a impossibilidade de Bajaki e de Dedic. Fernando Jorge, a que se deveu tanta dificuldade do Benfica em vencer o Alverca? Salvou o miúdo novamente, Anísio, novamente não, porque foi a primeira vez que ele é decisivo no jogo, marcando um belo golo de cabeça a 5 minutos do fim. Bem, mais uma vez se notou aqui aquilo que até o próprio Mourinho diz, que esta linha avançada do Benfica, se fosse
aproveitasse as oportunidades, metade das oportunidades que o Benfica queria, se eles as aproveitassem, o Benfica não tinha goleado o Alverca, como goleava outras equipas aqui do campeonato português, assim como tinha goleado também o Real Madrid, porque teve bastantes oportunidades e aquilo foi esbanjado. Aliás, portanto, teve mais. A grande dúvida, e eu aí subscrevo totalmente o que o Mourinho diz, quando ele diz que todos os jogadores, incluindo os do meio campo, para a frente, tenha que ter 2 dígitos em golos. E é verdade. Eu vou dar aqui um caso sintomático. O Pizzi era um centrocampista ofensivo, mas que marcava aos 17, aos 20 golos, 25 golos, chegou a marcar uma vez. Esteve quase a ganhar a bola de prata. Portanto, nós se formos ver aqui, Pavlidis é o único que marca golos e que tem bastantes golos. Depois temos o Sheldrup. Quantos golos tem? 4, até ao momento. Certo que muitos jogos não jogou, praticamente agora nestes últimos jogos. O Rafa chegou agora. O Prestiani, 2 golos. Meio campo, o Alsner, 1 golo. O Leandro Barreiro, 2 golos. Portanto, quer dizer, se todos somados, o Pavlidis sozinho dá-lhes um handicap enorme. Portanto, falta aqui golo, eles não têm golo, são bons jogadores, mas não têm golo. E o Benfica necessita de jogadores que tenham golo. E isto faz a diferença, para não sofrer. O Alverca parece uma equipa que não presta para nada, mas é uma equipa com bons jogadores. Nomeadamente o Chiquinho é um jogador que tem lugar até no Benfica, quanto a mim. Era barato, é um bom jogador, já o vi jogar noutras equipas e ele sempre correspondeu. É um indivíduo alto e o Benfica ainda teve um bocadinho, nomeadamente o Dal, teve grandes dificuldades com o Chiquinho e safou-se ao intervalo porque o Chiquinho saiu, não sei por que motivo, se calhar por alguma lesão ou alguma coisa qualquer que se passou. Sim, e portanto o Dal esteve mais à vontade na segunda parte. Foi mais o Cabral. O Sidney Cabral, as 2 grandes alterações que o Mourinho fez aqui foi o Rafa Silva no lugar do Sudakov, do qual eu concordo perfeitamente, e o Sidney Cabral na defesa direito. Acho que o Sidney Cabral, é a minha opinião, acho que o Sidney Cabral, o Mourinho já disse que ele jogava em 4 posições. Eu acho que ele pode jogar nessas posições, mas aonde rende mais é a lateral esquerdo. Gostaria de o ver a lateral esquerdo, eu ainda não o vi. Provavelmente, se calhar, não vamos ver um jogo em que ele vai para aquele lugar e vamos analisar. O Prestiani é outro que eu gostaria de ver do lado contrário. Tirava o Sheldrup para cá, não tirava o Sheldrup da equipa, tirava o Sheldrup para cá e punha o Prestiani do lado de lá só para experimentar. Ou então, ao nível do jogo, ia mudando para ver. Porque o Prestiani, das vezes que vai para lá, cria muito mais perigo. Não é só mais perigo, é tirar melhor à baliza. Tem um ângulo de visão muito melhor para a baliza. Sem dúvida. Depois temos aqui o Alsner, é o maestro da equipa do Benfica, é o melhor jogador do Benfica, de longe. Está em grande forma. Contrariamente ao que disse o Mourinho, que tinha que ser tratado com pinças e tudo. Não vejo pinças nenhumas, vejo o Alsner a jogar ali 90 minutos, sempre ao mesmo ritmo. Mas sem entrar muito realmente na bola dividida. Sim. Depois ele tenta jogar em suplesse, evitando o contacto. Sim. Depois tivemos o campo, também estava pesado, mas é um campo que jogava perfeitamente, portanto não é pelo campo. A bola não é pelo campo. E depois temos as questões da arbitragem. Enquanto o Mourinho tem razão também quando diz, e nomeadamente o Benfica até faz um comunicado de 3 penaltis, para mim são 3 situações, 2 penaltis, o outro não é o penalti do Rafa, não é penalti. Mas o mais escandaloso é o Leandro Barreiro, que é ceifado dentro da área. Ceifado. Por um Xisumba que já tinha feito o primeiro penalti, quando empurrou o Sheldrup. Porque aquilo é um empurrão ao Sheldrup, vê-se nitidamente nas imagens depois que mostra a Benfica TV. E, portanto, um jogo com alguma dificuldade para o Benfica não pode perder pontos. Não para o primeiro lugar, mas para o... Exatamente. Mas para o segundo lugar... E depois o Benfica tem que apostar mais, quanto a mim, não é jogar em 6 ou 7 minutos nas camadas jovens, nomeadamente naqueles 3 que são campeões mundiais. O Anísio Cabral entrou muito bem, uma grande cabeçada. Não concordo com o Mourinho quando diz que ele que não é, até nem é grande coisa a jogar de cabeça, não concordo de maneira nenhuma. Acho que ele joga bem, porque ele já fez isto nos outros jogos. E no jogo que o Benfica teve dificuldades, e ele não marcou, mas ele em 5 minutos fez mais do que o Pavlidis e outros dentro do campo, em 5 minutos. Ninguém consegue fazer grandes coisas em 5 minutos, até porque entrar frio, a equipa está a jogar mal, porque está a jogar mais com o coração do que com a cabeça, e depois tem grandes dificuldades. Tem que ser feliz. Certo é que ele está lá e já fez golos, em termos de minutos, merece jogar. E eu não entendo como é que o Mourinho
que diz que vai lançar jovens. Isto não é lançar jovens. Isto é metê-los lá para dentro 2 ou 3 minutos, não é lançamento de jovens. Eu entendo, ou é a minha opinião, que o lançamento de jovens é a gente lançar o Banjaki, por exemplo, não jogou, estava com um problema gastrointestinal. Dar mais Mas minutos. o Banjaki tem que jogar 3, 4, 5, 6 jogos seguidos, que é para a gente dizer que aqui isso é que é um lançamento de um jovem. Assim como o Anísio Cabral e outros. E o Zé Neto também. Porque o Dali anda a jogar os jogos todos. Há ali jogadores no Benfica que jogam os jogos todos. O Otamendi já devia estar no banco em alguns jogos e não joga. Não sei porquê, não vem para o banco. Há que dar minutos ao António Silva. O António Silva, e nomeadamente quando o Mourinho diz que não fazem grande diferença esses 3, então há que fazer uma rotatividade como faz o Farioli. Nesse aspecto, o Farioli acho que está melhor do que o Mourinho, que faz uma rotação até às vezes excessiva. Não foi o caso de ontem, mas faz uma rotação. O Mourinho não faz rotação nenhuma. Portanto, o Benfica, com alguma dificuldade, atendendo a estas circunstâncias, a arbitragem e às bolas falhadas, pôs-se a jeito para perder pontos, e se tem perdido pontos aqui com o Alverca, provavelmente perdia ao segundo lugar. Atendendo ao resultado de ontem, com esta vitória do Benfica, está tudo em aberto, pelo menos para o segundo lugar. E matematicamente também e para o primeiro. E para o fim ficou reservado realmente o jogo que podia ser considerado do título, uma vez que o Porto se vencesse, ficava realmente com o terreno livre para poder ser campeão. Dificilmente perderia 7 pontos, que no fundo são 8. O jogo acabou foi muito fechado, foi muito tático, ninguém queria perder. O Porto, a quarta hora do fim, faz um golo, realmente custou, porque foi a quarta tentativa, parecia tiro ao boneco, mas o Sporting estava com alguma felicidade a não sofrer. Sofreu. E Farioli apresentou, penso eu, uma tática muito conservadora, mas bem pensada para o jogo, uma vez que o Sporting é um adversário perigoso, e esteve ou tudo ou nada de ser feliz. Não fosse aquela infantilidade, pode-se dizer, não foi felicidade, foi infantilidade. Francisco Moura, que realmente levanta o braço e provoca o penalti indiscutível. Fernando Jorge, o que tu achaste do jogo? Sim, era um jogo que se esperava que fosse um grande jogo, não foi. Foi um jogo amarrado taticamente. Para mim até mais parecia um jogo de handball. O handball, quando eu digo handball, é o Porto vinha à frente e o Sporting defendia, o Sporting vinha à frente e o Porto defendia. Não é handball, porque no handball marca-se muitos golos e aqui não se marcou golos nenhuns. Aliás, salvo erro, salvo alguma dúvida, os guarda-redes praticamente não fizeram quase defesas nenhumas. O Diogo Costa defendeu o penalti. Sim, quer um, quer outro. E o Rui Silva praticamente não tiveram. Defendeu porque não tiveram, exatamente, não tiveram que fazer. Foi um jogo que eu acho que foi um jogo amarrado taticamente, porque o Farioli acho que não jogou para ganhar. Também não necessitava, porque claro, estava com 4 pontos de avanço relativamente ao Sporting. E se ganhasse o jogo com um golo daqueles que às vezes surgem... Os dois treinadores jogaram para ganhar, simplesmente. Não. Claro que qualquer um deles queria ganhar, mas fruto de uma jogada, de uma inspiração, de uma jogada coletiva ou individual que surpreendesse o adversário, mas sempre vendo não sofrer. Isso realmente era primordial. Pronto, e a marcação de um golo, foi por isso que eu disse que Farioli esteve um segundo de ser feliz. Sim, e de arrumar o campeonato. A tática acabava por resultar. E de arrumar o campeonato. Não sofria nenhum. Pronto, mas quando eu digo... Mas quando eu digo, e definiste bem, quando eu digo que foi um jogo que ambos não queriam perder, é no sentido de não ser um jogo espetacular a jogar ao ataque para ganhar. Sim. Ambos ganhar. É nesse sentido. Só um golo que abria. Um golo abria como abriu. Sim, claro que o Porto, taticamente, joga sempre para ganhar. Embora jogue mais recuado, como foi o caso. E o Sporting também mais recuado, como foi o caso. E claro, a tentarem fazer golos. Fazer um golo para depois defenderem mais ainda, não é? Claro. Porque qualquer uma destas equipas andou defendendo 5-4-1. Várias vezes durante o jogo. Eles defendiam a 5. Ambos. Sim, e eles não jogam com essa tática, não é? Contra os outros, não é? Portanto, não foi um jogo aberto. Faltou os golos também. Acredito que se o golo bem mais cedo na primeira parte, o Sporting abria para tentar empatar a partida e o Porto também tinha que dar à perna também para não sofrer o empate. Claro. Um estádio espetacular, uma relva espetacular. Sem dúvida. Porque ao que tem chovido e à miséria que temos aqui neste país, com a quantidade de água que tem caído, pá, é de realçar
o piso que estava impecável. Sem dúvida. Outras coisas que não... espetacular. O Farioli apostou aqui numa surpresa, quanto a mim, do Alan Barella, que o Alan Barella, para mim, neste momento, não é titular do Porto. O Rosário ganha ali o lugar, e o Rosário fez muita falta neste jogo, porque o Rosário tem coordenado bem com o Froló. Tem mais raio de ação no campo. E são dois indivíduos, box to box, que andam ali e correm o campo todo. Eles fazem os mesmos quilómetros ao fim. Se formos medir, eles fizeram os mesmos quilómetros. O Varela não faz tantos quilómetros e o Varela é muito faltoso. Chega sempre atrasado e é mais para dar porrada e cortar as jogadas. O Sporting surpreendeu-me o Rui Borges. O Rui Borges mexeu aqui, quanto a mim, mal no posicionamento do Pedro Gonçalves com o Francisco Trincão. O Pedro Gonçalves, que está em baixo de forma, não fez nada. Eu acho que o Pedro Gonçalves tocou na bola 2 vezes, porque lhe passaram a bola. O resto não fez mais nada. Andou ali a passo e parado, nem sequer ia atrás do Froló, ele devia estar ali com o posicionamento atrás dele, portanto, a marcá-lo. Não o marcou, ele estava livre, andou ali à vontade a jogar. O Pedro Gonçalves devia ir para a esquerda, para o lugar dele. Não foi. E com isso pecou o Trincão, porque o Trincão não sabe jogar na linha. O Trincão é um indivíduo mais do meio. Faz aquelas diagonais, segura a bola, faz muitas fintas, é um indivíduo difícil de lhe tirar a bola, e ele leva a bola colada no pé e cria aquelas situações todas. Depois, outra situação aqui, que o Rui Borges, lá está, jogou um pouco para não perder. E atenção que o Sporting aqui, quanto a mim, se eu fosse treinador do Sporting, eu jogava para ganhar o jogo, afincadamente, nem que perdesse. Mas jogava para ganhar, porquê? Porque eu estou atrás do Porto com os 4 pontos. Não é? Isso é fundamental, ganhar os 3 pontos. Nem que perdesse. E então aqui é uma situação a mim que eu tinha feito. Faltou audácia. Este Pedro Gonçalves, aos 15, 20 minutos da primeira parte, já se via que tinha que ser substituído. Eu substituí-o. E então o que fazia? Metia ali um defesa no lugar de Max Araújo e ainda estava o Max Araújo para a frente. Com o Max Araújo na frente da água pela barba. E ia complicar a vida ao Alberto Costa, que é um indivíduo possante, mas tecnicamente é um jogador fraco. Bem... Não, mas o Max Araújo até tem jogado todo o terreno, não tem jogado encostado à aula. Mas ontem jogou mais a ir até ao meio campo e não sair dali. Pois, pronto. Depois temos 2 lesões no Porto também, que também condicionaram. E uma decisiva. Exato. Quanto a minha do Chiora, foi decisiva, porque o Chiora está em grande forma. E o próprio Samu. O Samu também se magoou. Também... E eu volto a dizer que o Samu, se parar agora 2 ou 3 semanas, se for uma lesão muscular, é 2 ou 3 semanas, o Porto não tem ninguém. A não ser este que foi buscar agora novo, não sei, ainda não o vi jogar. Que não jogou, temos que ver, sim. Temos que ver se ele vai fazer ali alguma coisa, porque se o Porto pensa que fazer alguma coisa a nível europeu e a nível mesmo do campeonato... Mas o Porto foi uma baixa ao Samu. Na primeira parte estava a ser importante. Sim, que eu acho que o Denis Gould, se tocou uma vez na bola, foi muito. Se tocou uma vez na bola, foi muito. E vai fazer uma falta. Portanto, é muito fraco. O Borja também esteve abaixo, o Martins Fernandes até foi dos que trabalhou mais, esteve bem. O Diogo Costa também esteve bem. E depois as substituições na coisa. O Porto marcou um golo, de carambola, com alguma sorte, mas pronto. Foi incisivo a matar a baliza, a tirar exatamente. E depois, a acabar o jogo, quando toda a gente pensava que praticamente a vitória estava consolidada, há uma azelice. Isto só pode ser azelice de um indivíduo que entrou, o Francisco Moura. Que mete a mão à bola, toda a gente viu, nem era preciso ir ao VAR. É uma jogada que vê-se perfeitamente de um ângulo que não tem absolutamente perigo nenhum para a equipa do Porto. Portanto, isto é de uma azelice atroz e com isto penalizou o Porto, que acabava por ganhar os 3 pontos e praticamente arrumava o Sport. E também mantinha a distância para o Benfica e praticamente o campeonato estava arrumado. Com este empate, beneficiou o Benfica com os 3 pontos que ganhou, aproximou-se mais e, portanto, está tudo em aberto, matematicamente. E vamos ver agora o próximo jogo, que é no Nacional. Não é um campo fácil para o Porto, nunca foi. Vamos ver se... No fundo, ficou tudo empatado para as jornadas seguintes. Vamos ver. Entretanto, vamos acabar com a frase da semana, que é no Pantanal do futebol português, onde só os répteis sobrevivem. Fernando Jorge, para que atribuis esta frase? O que é que queres dizer com isto? Queres-te referir aqui, sobretudo? Quero dizer que é aquilo que a gente tem visto em vários jogos,
em várias equipas, não é? Inclui quase todas as equipas, algumas equipas, nomeadamente o Campeonato Português, o dirigismo é de indivíduos répteis, não é? Porque atuam pela calada, fazem nomeações pela calada, fazem atitudes como ainda ontem vimos, que não fazem a nível da Champions League e da Europa League, onde está o Porto. O caso ontem de tirarem as bolas, parece que o Nosso Senhor até os castigou, que isso não cabe, não tem cabimento. Não tem cabimento numa equipa de futebol, no fair play desportivo. De um profissionalismo hoje em dia, do século XXI, andar a tirar as bolas e até levar as toalhas no guarda-redes do Sporting e tudo. Aquelas bombas lá para dentro, mas isso fazem todos. Quer dizer, já se contava que o jogo se calhar até ia ser adiado por motivos de nevoeiro e afinal o jogo esteve ali cerca de 5, 7 minutos, parado por causa das bombas, continuam a deixar de entrar as bombas lá, mas isso são todos. E depois outra coisa que não tem jeito nenhum, o melhor é remodelarem o campeonato e então fazerem como no futsal, em que há o time-out. Façam o time-out, ponham o time-out, porque nós vimos o Diogo Costa, que não tem nada e fez o time-out, como fazem todos. Agora o Benfica, o Porto e o Sporting, que são as equipas mais fortes, conseguem puxar o time-out contra equipas mais fracas. Não foi o caso de ontem, mas isso já não é a primeira vez que eles fazem. Mas que brincadeira é esta? Mas que campeonato é este? Isto é uma vergonha, pá. Isto é o vale tudo, não é? Para se ganhar campeonatos. Porque o ganhar campeonatos significa ir a um pote de ouro em que está lá um valor de 70 milhões ou qualquer coisa do género. E esse pote não vindo, para qualquer um deles, nomeadamente dos três, é um rombo na parte económica dos clubes. E, portanto, vale tudo. Isto vale tudo. E essa parte, é por isso que eu ponho essa... Esta frase do Pantanal. Porque nós estamos a caminhar a passos largos para arrebentar com isto tudo. Aliás, o país já está de tanga, não é? Com outras coisas a nível político, que é a mesma coisa. E, portanto, não digam que é no futebol que acontecem estas coisas, porque na política é rigorosamente a mesma coisa. É outro Pantanal também de répteis que andam aí espalhados. E quando eu digo répteis, toda a gente sabe o que é um réptil, que é um indivíduo que ataca pela calada, não é? Da noite e que anda a rastejar e fazem estas coisas todas. Portanto, isto é imperdoável. Eu gostava de ver, e gostava que as equipas portuguesas, nomeadamente aquelas equipas, o Benfica, o Porto, o Sporting, o Guimarães e o Braga, que vão às competições internacionais, fizessem isto, estes time-outs. Eu gostava de ver, pagava para ver. Fizessem estes time-outs, atirassem-se para o chão, mandassem estas fogotadas, que eles iam ver por quanto é que isto lhe ficava. E que esteve contra os árbitros, porque depois um árbitro também tem problemas a arbitrar este tipo de jogos. Porque a tensão é de tal maneira, a tentativa de trafolhice, quer de um lado, quer do outro, é tanta, não há nenhum árbitro que ponha. E depois temos os VARs. Muitas das vezes estão a dormir, porque os VARs deviam estar ali para auxiliar os árbitros e muitas das vezes não estão. Devem ir tomar café em algumas circunstâncias, não é? Porque depois não são iguais para todos. Portanto, isto está aqui, um Pantanal, que vai descair para algum lado. E isto é mau para o futebol em termos internacionais, em termos de prestígio, tu, no fundo, em termos das equipas. É que realmente, no fundo, expressa também a pouca competitividade da Liga, que está resumida sempre a 3 grandes para campeões, e só 2 é que podem, teoricamente, entrar no tal pote. Um é de caras. 2 que agora, com a pontuação que fizemos, recuperamos um pouco essa coisa, e pode ser 3, mas o terceiro vai fazer aqueles 4 jogos antes. Relativamente, para acabar, do Porto, relativamente ao ar, tanta polémica se fez, acho que esteve bem, com critério duvidoso no capítulo disciplinar, porque havia de ter mostrado mais um cartão amarelo ou outro, e mais ou menos, mas do resto esteve bem no lance do Ullmann, que o Sporting protesta, no lance que o Porto marca o golo, é um golo limpo. O Ullmann não sofre absolutamente falta nenhuma. Devia levar um amarelo, porque ele só simulou perfeitamente. E depois no penalti é indiscutível, porque nem sequer era preciso ir ao VAR. Toda a gente viu, nomeadamente o árbitro estava ali à beira. Portanto, não foi pela arbitragem que as equipas perderam pontos ou ganharam pontos. A arbitragem, penso que foi até a melhor das três equipas em campo. Sim. E com isto terminamos e desejamos uma ótima semana. Tudo bom. Obrigado a todos e boa semana.